Pessoal, graça e paz para todo mundo. Eu espero que esteja tudo bem aí com você e com sua família. Esses são os meus sinceros votos. Hoje é o último dia dessa promoção. Ela começou ontem e termina hoje às 23h59, certo? É o último dia, aproveite. Em breve eu vou estar saindo do cenário teológico e essas promoções não mais existirão, tá bom? Aí vocês só vão poder comprar esses livros nas livrarias digitais. E lá, com certeza, o preço é mais caro. Né? Então, aqui nós temos aqui 4 livros por R$ 50 ou 3 livros por R$ 40. Livros digitais eu envio de imediato no seu WhatsApp e no seu e-mail. São livros de minha autoria, tá bom? Aqui nós temos Monoteísmo Simples, Eclésia e Reforma Já, volume 1, volume 2 e Descubra se sua igreja é uma seita, ok? Então, eu conto com vocês. Vocês podem fazer aí o depósito, a transferência, sei lá. Me mande a foto do comprovante e você recebe os livros de imediato aí no seu WhatsApp e no seu e-mail. Ok? Hoje nós vamos falar de forma resumida sobre essa questão. O anticristo será uma pessoa? Isso aqui é um trecho de uma aula do curso. É um pequeno trecho. A aula é dividida em etapas, certo? Nós temos 5 etapas. Esse aqui é um trecho de uma etapa. E aí nós temos essa indagação. O anticristo será uma pessoa? Muitas pessoas dizem que será um sistema. Muitas pessoas dizem que pode ser uma ideologia. Muitas pessoas dizem que pode ser, sei lá, algo no sentido tecnológico, algo, enfim. Então, aqui eu vou trazer uma explicação e, de quebra, a gente vai comentar um pouco também acerca da nacionalidade ou de que meio ele vai surgir. Aqui a gente fala sobre a nacionalidade também, mas eu não sei se está aqui nesse bloco, mas está aqui na etapa inteira, ok? Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou ler só esse bloco e explicá-lo, tá bom? Prestem atenção no meu áudio, certo? Pessoal, esse material é de minha autoria, é protegido por lei, certo? Então, eu peço que tenham critério aí, ok? O anticristo será uma pessoa? Aí nós temos aqui uma passagem bíblica, né, que se encontra na segunda aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 3, que diz o seguinte: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Por aqui a gente já tem uma ideia bastante lógica, né? O homem, né? Nós temos essa questão do homem aqui. Essa passagem fala claramente do homem do pecado, ok? E, como já expliquei anteriormente, existem pessoas em oposição ao Cristo, ou seja, anticristos, no plural. Eu já expliquei aqui na aula inteira, na etapa inteira, essa passagem está na primeira carta de João. Então, lá ele fala dos anticristos, pessoas contrárias ao Cristo, mas ele também fala do anticristo, escatológico, no singular, certo? Então, ele fala dos anticristos e o anticristo escatológico no singular. E, claro que o anticristo será uma pessoa, até mesmo porque a Bíblia não deixa dúvidas com relação a isso. Muitos estudiosos debatem acerca da nacionalidade do anticristo. Então, uns dizem que ele vai ser estadunidense ou norte-americano, né? Outros dizem que ele vai ser muçulmano, que ele vai ser árabe, que ele vai ser judeu, que ele vai ser europeu, enfim. Vamos dar uma analisada nisso aqui, certo? Então, muitos estudiosos debatem acerca da nacionalidade do anticristo. E
ao que tudo indica, a maioria acredita que ele será judeu. Tem até uma tese, né, que diz que ele será um judeu da tribo de Dan e tal. Não sei se vocês já estudaram isso aí, ok? Contudo, dentro de uma conjectura, posso dizer que isso aqui é uma conjectura, tá bom, pessoal? Essa conjectura, se eu não me engano, aqui ela está dividida em duas partes, né? Então vamos lá. Satanás usará como anticristo uma pessoa que tem plena ciência de que seu próprio corpo pode ser templo de Deus, naos. Esse templo aqui, na passagem específica, é naos, que faz referência ao templo na condição de corpo do ser humano. Em contraposição, nós temos a palavra templo escrita com hieron, né, aí no grego, ok? A palavra templo escrita com hieron faz referência ao templo de concreto, de tijolos, de pedra, enfim. Mas em 2 Tessalonicenses, a palavra é naos, templo na condição de corpo, ok? Claro que o anticristo também poderá se manifestar a partir de um terceiro templo e tal, mas templo ali nessa passagem não é a palavra usada para templo de pedras, e sim naos para templo na condição de corpo, ok? Então, Satanás usará uma pessoa, né, que tem plena ciência de que seu próprio corpo pode ser templo de Deus. E claro que o judeu não acredita nessa realidade neotestamentária. Então, essa realidade neotestamentária de que o corpo do ser humano é o templo de Deus nessa nova aliança, ela não é aceita pelos judeus mais ortodoxos. Coloquei aqui salvo exceções, porque eu não conheço todos, né? Então já fica complicado esse anticristo possivelmente ser um judeu. Mas isso aqui é uma conjectura, tá bom? Vamos continuar. Essa realidade também não se aplica ao mundo muçulmano. Estou dizendo isso porque creio que o anticristo pode surgir de dentro de um contexto eclesiástico. Então, eu, Helry Alves, acredito que o anticristo escatológico pode surgir de dentro de um contexto eclesiástico ou classificado como eclesiástico. Estarei explicando isso nos parágrafos seguintes. Se porventura um terceiro templo for construído em Israel, é fato que ele jamais poderá ser chamado de templo de Deus pela igreja, pois nós sabemos que o templo de Deus na nova aliança é o corpo do ser humano. E também, e temos também a passagem de primeira carta de João, no capítulo 2, versículos 19 e 20, que diz: Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Essa passagem aqui, inclusive, esse trecho, né, dessa passagem, às vezes é usado de forma isolado, trecho isolado, na tentativa de defender o fatalismo. Mas o contexto desmonta isso. Mas aqui nós não vamos tratar de fatalismo, tá bom? Então, aqui nós temos aqui. Muitos se têm feito anticristos, certo? Essa passagem deixa uma leve impressão de que o anticristo surgirá do contexto eclesiástico, ou seja, ele surgirá de dentro desse contexto eclesiástico, mesmo nunca tendo feito parte de fato espiritual desse contexto. Porque muitas pessoas que estão dentro de um contexto que é classificado como eclesiástico, às vezes são atores aí né, no sentido geral, se é que me entende. Então, nunca foram de fato cristãos, não são de fato cristãos. Né? Esse contexto eclesiástico, ele pode significar
uma igreja institucional, uma denominação institucional, um ciclo religioso institucional ou não, ok? Outro fator, Judas, de certa forma, participou do ministério terreno de Cristo, inclusive exerceu o cargo de tesoureiro. E, antes da traição, Jesus o chamou de filho da perdição. João 17:12. Paulo também usa o termo filho da perdição para se referir ao anticristo, segundo a Tessalonicenses 2:3. Ou seja, mais uma vez podemos observar certa ligação com algum tipo de sistema eclesiástico, ok? Então, dentro dessa análise, dentro dessa conjectura, Judas fazia parte daquilo que nós podemos olhar hoje como sendo um tipo de sistema eclesiástico. Existia ali um grupo cristão, ok? E dentre esse grupo, pessoas tinham diferentes funções e Judas era uma dessas pessoas. Ele é chamado de filho da perdição e o apóstolo Paulo também chama o anticristo escatológico de filho da perdição, né? Então nós temos aí essas coincidências. Vamos lá. Mas se existe a possibilidade de ele surgir de dentro do meio eclesiástico, então como o mesmo se levantará contra tudo que se chama Deus? Porque lá em 2 Tessalonicenses diz que ele vai sentar no templo de Deus, querendo parecer Deus, e vai se levantar contra tudo que se adora e se chama Deus. Aqui eu estou parafraseando, ok? Então eu respondo essa pergunta, se ele vai surgir do meio eclesiástico, então como que ele vai perseguir tudo que se chama Deus ou tudo que se adora por Deus? Vou responder. Devemos entender que existem várias maneiras de a pessoa se levantar contra Deus, mesmo estando inserida no contexto eclesiástico. Nós podemos observar aí vários pastores, sem generalizar, que são falsos profetas, que aproveitam das pessoas, que, enfim, cometem estelionatos teológicos e estão inseridos em um contexto eclesiástico, né? Então, dessa forma, esses falsos mestres, por mais que eles estejam aí dentro desse sistema eclesiástico, dessa forma eles estão se levantando contra Deus. Só que as pessoas, a maioria, infelizmente, não enxerga isso, né? Os falsos profetas da atualidade, que usam o nome de Deus para respaldar suas bizarrices e para ficarem milionários às custas dos fiéis, também estão inseridos em um tipo de contexto eclesiástico. Contudo, o anticristo também pode começar no sistema eclesiástico e depois romper com o mesmo. Quando eu digo que ele vai surgir de dentro de um sistema classificado como eclesiástico, eu não estou querendo dizer que ele vai continuar dentro desse sistema. Ele pode surgir de dentro desse sistema e, a partir do momento que ele se manifestar como tal, ele pode romper com esse sistema, tá bom? Pois o fato de ele surgir do sistema eclesiástico não quer dizer que ele fará parte do mesmo até o fim. E dentro desse contexto, eu ainda adiciono a ideia de que ele sairá do meio cristão norte-americano, dentro dessa conjectura, tá bom? Pois a norte-americano, aqui nesse sentido, entenda-se Estados Unidos, tá bom? Nós temos o estadunidense, nós temos o norte-americano e nós temos o americano, tá bom? Pois os Estados Unidos é a nação mais forte do planeta, tanto em termos bélicos quanto econômicos, e também é a nação mais próxima de Israel em questões diplomáticas e outras, certo? Eu entendo que Israel é o relógio do mundo e entendo que a Turquia é o segundo relógio do mundo, tá bom? Mas a gente fala disso aqui em outros parágrafos, né, dessa etapa da aula. Eu não vou abordar isso, ok? Em uma segunda opinião, eu poderia dizer que ele sairá de um contexto eclesiástico europeu, não só por causa do Vaticano. Isso aqui não quer dizer que o anticristo será um papa, tá bom? Eu já expliquei isso aqui. Claro, não nesses trechos que eu vou colocar aqui de forma pública, tá?
mas por decorrência de toda a força e influência que o continente europeu exerce no mundo, dentro dessa linha de raciocínio, ele seria europeu ou estadunidense. Então, aí eu coloco aqui, fim da conjectura, né? Lembre-se, enquanto a progressão da revelação acerca da pessoa do anticristo não alcançar nossos dias, não é aconselhável tecer veredictos como se fossem certeza, tá bom? Outras observações. Como já foi explicado, o anticristo não se trata de várias pessoas e nem de um tipo de sistema ideológico. E, mediante a isso, podemos acrescentar que ele será uma pessoa que influenciará várias outras pessoas e desencadeará toda uma perseguição contra os anticristos. Aliás, perdão, contra os cristãos, perdão. Na aula sobre a grande tribulação, falarei sobre essa tal perseguição. Então, nós vamos ter uma aula sobre as vertentes específicas do arrebatamento, cada uma delas, né? Nós vamos ter uma aula específica sobre o Apocalipse e suas doutrinas, então a gente fala melhor sobre essa questão da grande tribulação. A Bíblia também diz que ele será aniquilado com o esplendor da vinda de Cristo. Veja, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vinda, segundo a Tessalonicenses 2:8. Essa passagem não dá a ideia de um sistema ou de uma ideologia em si, mas sim de uma pessoa. E aqui nós temos um outro tópico, quando surgirá o anticristo. Né? Sobre esse tópico eu não vou abordar aqui. Então foi só uma palhinha, só para vocês terem uma ideia, ok? Você pode adquirir o curso na plataforma Hotmart, você pode parcelar, se eu não me engano, em até 10 ou 12 vezes. O link para você adquirir o curso na plataforma Hotmart, na descrição do vídeo e no comentário fixo. Mas, se você quer adquirir diretamente comigo, com um super desconto, entre em contato pelo meu WhatsApp comercial, certo? O número do WhatsApp comercial na descrição e no comentário fixo. De ambas as formas, você adquirindo na Hotmart ou direto comigo, você já começa de imediato, tá bom? É isso. Compre os livros aí na promoção. A promoção termina hoje às 23h59, certo? 4 livros por R$ 50, ou, se você preferir, 3 livros por R$ 40. São livros digitais, eu envio de imediato no seu WhatsApp e também no seu e-mail. Os detalhes na descrição e no comentário fixo. Que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Obrigado por tudo e até a próxima.